Nesse momento o Fábio acabou de beber. Eu já fui em debates teus, assim, também já palestras, e mesmo pessoas já me falaram sobre tuas posições sobre algumas coisas, e tu parece exibir uma posição bastante distinta, assim, da maioria das pessoas que produzem cultura aqui no Maranhão, sobretudo na área musical e na área literária. Eu não diria produção cultural, porque parece que a literatura, me parece, no Maranhão, é a literatura do juiz cansado, o juiz de direito que cansou de ser juiz de direito, aí hoje eu sou escritor. Sim. Pois é. E sobretudo em relação ao financiamento da arte, o que é o teu conceito de financiamento? Como é que foi o Monstro Souza? Porque isso me pareceu uma posição bastante radical, inclusive eu já tive em debates bastante ríspidos, assim, Eu sou muito radical em relação a isso. Sou mesmo. Eu acho que as nossas leis de incentivo à cultura só estão servindo para criar uma classe, para deixar mais ricos uma classe de gente rica. E que não estão, na minha opinião, servindo para ajudar um monte de gente que poderia estar fazendo alguma coisa. Porque, para mim, tem um problema fundamental aí. Admitir que o Estado tem que ter um grande papel nesse fomento já é uma palavra nojenta, pô. Que no fomento à cultura é admitir que a cultura, ou isso que se chama de cultura, ou esses bens de consumo culturais são uma coisa sagrada. O que eu não acho que é. Eu acho que o que eu faço não é, ou que qualquer outro artista faz, não é sagrado nem importante para ninguém. Ninguém precisa daquilo. Certo? Eu gosto de pensar que o escritor, o músico é um trabalhador como qualquer lixeiro, cara. O cara tem que desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível, e se ele conseguir algum espaço para aquilo, ótimo. Se não, desculpa, cara, a gente não tem que ficar te sustentando. Isso é o que eu penso. E eu acho que os problemas as leis de incentivo à cultura, via de regra, estão gastando um bocado de coisa, de dinheiro que poderia ser aplicado em coisas mais interessantes, ou mesmo em obras mais interessantes, já que a gente vai ter que gastar dinheiro com essa merda mesmo, para fazer com que gente muito rica fique cada vez mais rica. Eu acredito que se um cara, e isso é uma posição meio fascista, mas se tu não consegue ter um tipo de legitimação de mercado com o teu trabalho meio que não presta. Não presta no sentido de que tu tem que recorrer para um tipo de esmola estatal. E o problema de falar de esmola é que eu não estou falando de uma baixa quantia. Esse tipo de esmola vai te alavancar para uma classe social muito mais elevada que o sujeito que está de fato trabalhando com alguma coisa. Certo? O que eu estou tentando dizer é que o trabalho do artista, ele não pode ser, por assim dizer, mais importante do que o trabalho do carpinteiro. Senão eu vou chegar para o Estado e dizer, olha, eu tenho essa carpintaria, minha carpintaria não funciona. Eu vim aqui, eu queria um incentivo de fomento à carpintaria de 2 milhões de reais. Eu vou fazer uma mesa. Meu nome é Maria Bethânia. Bem, é tão imoral. O problema é que para mim é imoral. Certo? Pegar uma revista como a Rolling Stone, ver que ela tem grana do Estado, é absolutamente imoral. Me cobrarem 14 paus para ver um filme como o da Bruna Surfistinha, que é feito com grana do Estado, é absolutamente imoral. Certo? Por outro, o foda dessa reclamação radical em relação a esse lado é que do outro lado, ou seja, o tipo de incentivo à cultura que a gente tem aqui, é mais imoral ainda, porque é uma versão canhostra e muito maranhense desse tipo de lei de incentivo. Certo? Que está, sei lá, talvez dando dinheiro para boi de propaganda ou filme de telecurso, que é o que a gente é especialista em fazer, né? Detalhe para canhostra. Canhostra. Canhostra é talvez a versão disso é uma ostra. Vou fazer dar uma pausa, fazer só um pouquinho. Ah, não. Canhostra. Cara, mas esse problema do critério é foda. É foda mesmo. Tipo, eu já participei de uns 4 ou 5 concursos literários, do Prêmio Literário de São Luís, por exemplo. Mas tu já participou de concurso literário. Eu já participei de vários concursos literários. Participei de vários. Esses livros foram premiados e tal. Eu sempre boicotei a publicação, de todos. E eu devo ter uns 4 ou 5. Porque eu não quero a bandeirinha de nenhum tipo de governo, e seja ele da esquerda, da direita, de um lado, do outro, de dentro, de fora, no meu livro, ou em qualquer um dos meus livros. Segundo, porque o trabalho é muito amador, né, cara? Os caras fazem livro como quem faz folha de bater ponto em repartição pública. Nem fudendo que eu vou imprimir uma coisa num esquema desse. Isso, eu tô falando de todas as possíveis secretarias de cultura que a gente pode ter aqui, né? O trampo é muito amador. Mas o negócio dos prêmios literários, isso é meio que dar um tiro no pé, né? Porque geralmente eles dão uma grana
eles demoram uns 3 anos para pagar uma grana, para pagar. Tu tem que enfiar a boca do trombone e mandar o secretário de cultura tomar no cu. O que acaba, entre muitas aspas, te queimando, né? Que é uma postura muito maranhense, ó, não faz isso não, porque tu vai te queimar, tu nunca mais vai ganhar nada lá, tu nunca mais vai conseguir nenhum incentivo. O que é ridículo, certo? O que é ridículo. Por isso que pra fazer arte tem que ser todo mundo amigo, assim, tem todo mundo amiguinho. É todo mundo amigo. O prazo de validade do secretário de cultura é muito menor que o meu. Mas... Você boicotar esses prêmios, na verdade, não foi planejado. Foi por causa desses pequenos pontos que tu elencaste. Esse último sim, os outros não. Os outros todos eu não entreguei os originais. Porque... Foi algo como, tipo, foi mas pilhéria foi uma mesmo? postura Foi... de protesto, de cara? Protesto, pilhéria. Tu entraste pensando em fazer isso no final? Não, porque eu nunca entro pensando em ganhar. Tipo, pegar um livro desse e imaginar que alguém vai dizer que isso foi o melhor romance escrito naquele ano, naquele lugar. Mas, bem, eu já vi livros aí publicados no Cidade de São Luís como trabalho de pesquisa que não passam de um panfleto. Então, sei lá quem é que tá julgando esse troço. Se eu ganho, não deve ser alguém lá muito... Sim, falar nisso e falar dessas autoridades que julgam, então... Eu estava presente lá quando teve o teu folclórico embate com o João Sim, sim, sim. E aquilo me pareceu, assim, ao mesmo tempo, até por isso eu perguntei essa questão dos concursos, ao mesmo tempo que tinha muita pilhéria, tinha muita sacanagem na maneira como tu protestaste, gritando é boi e tal. Mas também tem uma seriedade por trás disso, não era eu tava piada muito pela piada. puto. Muito puto. Se eu pudesse, eu subia naquele palco, chutava a cara daquele sujeito até virar um Nescau. Sério. Mas não dá, né? Legal foi o segurança tentando me tirar de lá. Ele salvou da mulher dele. Né? Pois é. Bizarro. Mas por que o negócio de ficar puto? Tem o pobrezinho do Jaca, até tomou no cu agora, né? Morreu. Mas bem, tem todo aquele messianismo, né? Ninguém bota um sujeito lá pra fazer uma bagaça. Aí ninguém vê, porra, tem um artista lá como o secretário de cultura do Lula, pô, vamos achar um desses caras aí, pô, e botaram o pobrezinho do João Ribeiro lá. O sujeito não faz porra nenhuma. Entra naquela pompa daquele concurso todo, que eu meio que participei por insistência. Vamos lá, tipo, tem que ter quórum pro negócio funcionar. Pô, então vamos botar quórum pro negócio funcionar. Aí o negócio rola. E os caras ficam numa procrastinação do caralho, ou seja, neguinho entrou no espírito da repartição pública de uma maneira tão... Parecia o Chico Xavier, né? Baixou 100%. E entrou num ciclo de cinismo, né? E na boa, tava atrapalhando aquilo que é mais importante pra mim, que são as coisas que eu escrevo. Ou seja, tava me empatando. E não tem outra forma de... Eu não acredito em outra forma de protesto que não seja meter e chutar o pau da barraca. Certo? Não adianta nada. Eu não vou conseguir nada se eu for lá e dizer, olha, eu vou protocolar aqui a minha queixa. Eu só vou estar falando a linguagem da repartição, cara. Mas será que tu conseguiste naquele momento falar exatamente o que tu queria? O protesto atingiu uma outra lebre? Foi pago. O que é foda é que tipo, só eu meti a minha cara a tapa e sei lá, os outros 12, 14 vencedores do concurso que eu convoquei um por um, e nem ninguém disse nada, ganharam a grana do mesmo jeito. Ou seja, todo mundo recebeu, todo mundo teve seus títulos publicados. Eu simplesmente boicotei. Isso eu gosto de acreditar que só foi pago porque eu mandei neguinho tomar no cu, senão não seria. Não acho que para efeito disso, da própria segurança, assim, da existência da tua obra, essa tua busca por procurar espaços fora, não tem também esse caráter de segurança de que tu seja publicado se fosse depender daqui. Pois é, se eu fosse depender disso aqui eu estaria lascado. E realmente não me cheira bem a ideia, porra, a gente pensa na nossa literatura nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Tem um monte de gente boa. Quase ninguém está inserido em nenhum tipo de mercado que não seja o mercado de publicação, de folheto, sei lá, dos livros publicados pela prefeitura ou pelo estado. Que me dá uma sensação horrível de que está todo mundo em casa escrevendo e esperando o próximo edital. Ou seja, que ninguém está se mexendo. Sei lá, talvez o Wilson Marques é um cara que se mexe muito. Ele é um cara que eu acho massa. Porque ele tá o tempo todo ali tentando ver o que pode acontecer, né? Mas assim, dá a impressão de estar todo mundo entrincheirado, esperando abrir o próximo edital, para ninguém botar seus nomes lá e ver qual é a meia dúzia de livros que vai ser publicado naquele ano. Isso reduz
a nossa publicação drasticamente, assim. Se tu pegar para fazer uma radiografia, a nossa literatura é aquilo que o Cidade de São Luís publicou nos últimos sei lá quantos anos.